Bom dia, sejam bem-vindos. Oremos. Senhor Deus, eu peço que o Senhor Deus me dê sabedoria para transmitir esta mensagem, estes conhecimentos, me abençoe e que o Senhor venha esclarecer cada um de nós mais e mais a respeito da Tua Palavra. Em nome de Jesus eu lhe peço. Então, nós hoje estaremos concluindo o tópico, o assunto que fala que Jesus é Deus. E vamos começar com louvor, como sempre. Fala, fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo pelas tuas veredas de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduzem ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Ó bendito seu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal. Alegria, né? Precisamos da alegria que vem do Espírito Santo, porque na palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós temos muitos motivos para nos entristecer no mundo, por isso precisamos da presença de Jesus, o Deus vivo, para que Ele encha o nosso coração de alegria. Alegria da salvação, alegria de tê-lo em nossas vidas. Então vamos continuar aqui nos nossos estudos. Hoje nós vamos continuar falando de doutrinas e concluir este assunto. E nós vimos que existem religiões, existem movimentos que não creem que Jesus é Deus, é o Verbo e a carne, feito homem. Deus é assim. Então, os movimentos orientais, ou seja, os orientais, eu não vou mencionar nomes, mas eles não creem que Jesus Cristo é Deus. Cada um tem o Deus deles lá. Cada um segue o ensinamento de algum iluminado. E para eles, Jesus é apenas um guia espiritual, porque eles têm guias espirituais. Ou seja, eu, antes de professar a fé em Jesus, eu era de uma que seguia-se só o que ele falava,
ele tinha vários livros, aí ficava todo mundo, a gente ia lá e ia. Buscando, a gente vive buscando solução. E eu entrei lá por causa de todo sofrimento. E lá neste lugar dizia que sofrimento é purificação. Então a gente tem que sofrer mesmo. Só que o sofrimento era tão grande que eu falei assim, meu Deus do céu, não aguento mais. Não aguento mais. Então ali tinha uma pessoa que já estava orando por mim e aí eu conheci Jesus, aí eu busquei Jesus e eu fui buscar na palavra, então eu fui entender toda esse negócio aí de sofrimento. Então, mas vamos voltar aqui ao assunto. Deixa a minha. Agora é o conhecimento aqui da palavra. E também tem outros grupos. Tem grupo que crê que o Alcorão, que crê num livro chamado Alcorão. Jesus, muçulmanos, e para eles Jesus é apenas um mensageiro. Jesus é um mensageiro. Não é reconhecido como Deus, nem como Filho de Deus, nem como Salvador, nem morreu e ressuscitou. Ele morreu. Para eles, Jesus morreu e Jesus não ressuscitou. Isso é na atualidade. Também tem 3 grupos que se nega que Jesus é Deus. Os testemunhas de Jeová, eles não creem que Jesus é Deus. Vejam bem, como foi dito ontem, aqui não se está para condenar, para fazer críticas, apenas para conhecimento, tá? Porque nós vivemos num país onde a religião é um direito de cada um. Todos têm o direito de professar a fé que quiserem. Aqui no Brasil, temos esta liberdade. Então, os testemunhos, só estou relatando, testemunhos de Jeová não creem que Jesus é Deus. O Hare Krishna também, e os muçulmanos. Tá? Então, esses 3 grupos da atualidade, esse daí a gente já saiu do arianismo, que foi lá 300 e tantos depois de Cristo, agora é 2025. Não, esqueci de falar a data. Hoje é dia 7 de fevereiro de 2025. Então, em 2025, aqui no Brasil, nós temos a liberdade religiosa e eu citei 3 grupos religiosos que não creem que Jesus é Deus. No nosso caso, nós cremos na Bíblia, que está escrito lá em João 10:30. Que Jesus falou, eu e o Pai somos um. Só que esses aqui não professam esta fé. É a escolha que eles fizeram. As religiões que acreditam que o homem reencarna recusam também que Jesus é Deus. Tem religiões que acreditam que o homem morre e depois ele vai reencarnar, ou vai viver de novo aqui na Terra, entende? Então, essas religiões também, elas não acreditam que Jesus ressuscitou dos mortos. Elas não acreditam. Para eles, Jesus é um médium que possui mediunidade ou um dos grandes mestres e filósofos. Para essas religiões que creem na reencarnação, Jesus é um grande mestre, um grande filósofo. Jesus não é o Salvador. Deus vivo, Filho de Deus. Porém, nós sabemos, nós que lemos a Bíblia, a palavra de Deus, que Jesus é muito mais. Efésios, vamos
Vamos ver nesse versículo, Efésios, capítulo 1, versículo 21. Acima de todo principado e poder. Jesus está acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no século vindouro. Na carta aos Efésios está escrito que ele está acima de todo principado. Então, esta é a nossa fé. Hebreus também 7:26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime de que os céus. Então, Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Por isso que nós não podemos quando a gente recebe o Senhor Jesus, recebe o Espírito Santo, nós temos aquele homem, aquele pastor que fica ali falando da palavra de Deus, nós vamos respeitar, vamos ouvir, porque Deus levantou para poder até transmitir, esclarecer, precisa. Mas o homem é falho. O homem é falho, o homem é pecador, e se aquele pastor ele desandar, se aquela irmã ou aquele irmão que a gente admira, que a gente até se inspira, tiver alguma coisa, ou chegar o tempo da pessoa partir, Deus recolher, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos entender que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele não vai nos deixar só. Com ele, com a palavra dele, ele vai nos direcionar para o plano que ele tem para cada um de nós, porque Deus tem um plano para cada um de nós. Ele, Jesus, ele é santo. Jesus foi sempre, ele não teve pecado. Separado dos pecadores. Tanto que ele nasceu de uma mulher gerada pelo Espírito Santo. Está lá na Bíblia. Está na Bíblia. Ele é mais sublime do que os céus, porque os céus tem esse céu, o segundo céu e o terceiro céu. Ele é mais sublime do que os céus. Romanos, outra passagem bíblica. Romanos, capítulo 9, versículo 5. Dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Ainda fala assim, está escrito assim, amém. Essa carta aos Romanos. Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Então ele se fez carne, Deus se fez carne. Deus se fez, foi ali com a nossa natureza, com a humanidade, como homem, mas ele tinha a natureza divina. Concluindo, Deus pode salvar. A conclusão de toda essa semana que nós vimos esse assunto, Jesus é Deus, o assunto dessa semana foi Jesus é Deus. Concluindo, somente Deus pode salvar. Deus, ele é o Salvador. Só Deus pode salvar. Ninguém pode salvar ninguém. Por isso que quando nós falamos de Jesus e tal, mas quem faz é Deus. Quem convence é Deus. A pessoa que falar apenas um instrumento de Deus. Que quem convence é Deus. Por isso que a pessoa não pode se vangloriar. Ele é Salvador, então se negar a divindade de Jesus é negar a salvação. Então Deus é salvação. Se for negado que Jesus é Deus, então não tem salvação, porque Jesus veio, Deus enviou o Senhor Jesus para morrer na cruz, e com este ato
porque precisava de um cordeiro imaculado, santo, irrepreensível. Não tinha ninguém que não existe ninguém que possa ter essas qualidades, essas características. Só Jesus, o próprio Filho de Deus. Ele chegou e falou: eu vou enviar o meu filho. Enviou o filho sabia ele sabia que iria padecer, que ia sofrer, que ia ser humilhado, tudo por nossas culpas, pelas nossas culpas, para perdão dos nossos pecados. Então, quando se chega a Deus, em nome de Jesus, pedindo perdão pelos pecados e se arrependendo, que precisa pedir perdão e se arrepender, então Deus ouve e nos perdoa. E nossa alma é salva. Salva de quê? Das trevas eternas. Porque quando morremos, ou temos a vida eterna, ou a morte nas trevas. Então, Jesus é o caminho para a vida. Então, Jesus é Deus. Concluímos esta série sobre esses assuntos. A semana que vem traremos outro assunto. Que segunda-feira nós estaremos aqui, se Deus permitir. Que Deus abençoe a todos.